Alô, paz e graça a todo o povo de Deus que estão nesta live. Sejam bem-vindos, seja bem-vinda. Você que acabou de entrar neste vídeo ou nesta live. Na verdade vai ser uma live, mas também vamos fazer vídeos. E estou desde já, a dizer que seja bem-vindo neste vídeo, mais uma vez. Que o Senhor te abençoe, o Senhor abençoe a sua vida. Eu que estou aqui neste lado, sou o homem de Deus, Tony Smith. Passaremos alguns momentos para estudar sobre a vida de Jesus Cristo. Meu amado Senhor, o Senhor me inspirou durante alguns dias a fazer estes vídeos, estas lives, a falar sobre a terceira pessoa, melhor dizer, a segunda pessoa da Trindade de Deus. Ou seja, como diz o tema, nos passos de Jesus Cristo. Teremos muitos dias, teremos muitas semanas na qual vamos falar e vamos abordar sobre Jesus Cristo. O tema está claro, nos passos de Jesus Cristo. Foi para mim um privilégio, foi para mim um momento muito maravilhoso. Eu estava estudando sobre Jesus, eu estava meditando sobre Jesus, eu estava buscando conhecimento sobre Jesus. Enquanto eu estava a mergulhar neste momento maravilhoso com o Senhor me deu, acredito que uma inspiração. O Senhor me disse: este conhecimento que você está tendo, por que não partilhar também? Por que guardar o conhecimento só para ti? Por que não partilhar com os irmãos, com as irmãs, a mesma revelação que você acabou obtendo sobre a segunda pessoa da Trindade? Então, bem amado Senhor, vamos falar sobre Jesus, vamos falar sobre os passos de Jesus. Acredito eu que o Senhor vai te ajudar muito sobre a caminhada com Jesus. Vão ser uma série de ensinamentos, vão ser, não sei quanto tempo vai levar, mas acredito que vai levar um tempo. Bem amado Senhor, estaremos todas as quartas-feiras e todos os domingos às 20 horas e ponto. Teremos apenas 30 minutos para estudarmos a palavra de Deus. Te convido a participar todas as quartas e todos os domingos para estudarmos sobre a vida de Jesus Cristo. Hoje, como é o primeiro dia, vou fazer a minha introdução, vou me apresentar, não é? Porque acredito eu que não é muito importante falar sobre mim, estamos aqui para falar sobre Jesus. A única informação que os amados podem ter sobre mim é que sou de nacionalidade angolana, vivo em Portugal. O importante é isso. O resto, vamos reservar este tempo para falar sobre Jesus Cristo. Acredito eu que é interessante, é importante falarmos sobre Jesus. Não importa quem eu sou, importa quem Ele é. Não importa as informações que eu posso dar sobre mim. O importante é dar informações sobre Jesus. Bem amado Senhor, temos muitas preocupações no que diz respeito a Jesus. A vida de Jesus, o ministério de Jesus. Falar sobre a segunda pessoa da Trindade é um assunto bastante importante, é um assunto bastante. Temos muitas informações sobre Jesus. Acredito eu que através destes estudos, o Senhor vai te ajudar a conhecê-lo um pouco mais. Meu amado Senhor, a Bíblia declara: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Meu amado, é o conhecimento que faz com que nós sejamos diferentes de outros cristãos. Somos todos filhos de Deus, mas na medida em que crescermos no conhecimento do Senhor, facilita a nossa caminhada com Ele,
facilita a nossa vida com Ele e facilita o nosso relacionamento com Ele. Amém? Então vamos falar sobre Jesus. Vamos buscar o máximo conhecimento que possamos ter sobre Ele. E acredito eu que no final destes estudos sobre Jesus, o Senhor vai fazer alguma coisa na sua vida. Amém? Eu quero acreditar. E te convido a acreditar que o Senhor tem um plano maravilhoso para mim e para você. Acredito que é por isso que o Senhor me deu essa inspiração para falar sobre a segunda pessoa da Trindade, o maravilhoso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então esteja conectado, esteja ligado, esteja comigo aqui. Não deixa nada te perturbar. Prepara estes 30 minutos somente para estudarmos a palavra de Deus. Não tenha pressa de se levantar, não tenha distração, procura evitar o máximo que você puder ser distraído e ser incomodado. Porque o assunto que vamos abordar é um assunto capital, é um assunto importante, é um assunto extraordinário. Então, para você entender o que vamos abordar aqui, é preciso você estar conectado, é preciso você ter tempo e é preciso você estar realmente presente. Meu amado Senhor, estaremos a falar sobre os passos de Jesus Cristo. Os passos. Esse é o nosso tema, os passos de Jesus. Mas eu não queria primeiro falar sobre os passos de Jesus, sem, portanto, falar sobre Jesus. Então vamos falar sobre Jesus Cristo. Será Ele homem? Será Ele Deus? Será Ele filho de Deus? O que é? Quem Ele é, na verdade, Jesus? Acredito que você já se fez essa pergunta. Quem é o homem que apareceu há 2025 anos atrás? Esteve em Israel. Nasceu naquela região de Israel. Cresceu naquela região de Israel. Toda a sua vida se passou naquela região de Israel. Quem ele era? Seria ele um homem? Seria ele Deus? Seria ele filho de Deus? Quem realmente era o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Então, bem amado ao Senhor, vamos estudar a palavra do Senhor e vamos, com a luz da palavra do Senhor, decodificarmos um pouquinho desse assunto e vamos tentar o máximo expor algumas verdades sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Acredito que ouvi um amém do seu lado. Estamos então rapidamente no livro de João, capítulo 1, versículo 1. Este vai ser o nosso versículo chave, base. Vamos abordar de muitos versículos, mas este versículo aqui será como a nossa base. Estaremos nesse versículo, vamos navegar neste versículo e vamos explicar sobre este versículo. Então, pega a sua Bíblia, estamos no livro de João, capítulo 1, versículo 1. O que diz a palavra do Senhor sobre Jesus? O que diz a palavra do Senhor? O que diz a Bíblia neste versículo? João, capítulo 1, versículo 1, vamos até 3. Vou ler a palavra do Senhor para você, mas acompanhe também. No princípio, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus.
e era Deus desde o princípio. A palavra estava com Deus e por meio da palavra Deus fez todas as coisas. E nada do que existe foi feito sem ela. Essa é a versão que acabamos de ler. Mas vamos procurar ler uma outra versão. Ainda no mesmo capítulo, no mesmo versículo do livro de João, para que possamos entender o que está dizendo esta palavra. A outra versão diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Acredito que todos nós entendemos o que acabamos de ler. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Aqui o João começa já a nos apresentar duas pessoas. Aliás, o João está a dizer, no princípio o Verbo. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Bem-amado ao Senhor. No princípio, o Verbo estava. Ele já estava no princípio. E este mesmo Verbo estava junto com Deus. Tu estás a entender o que a Bíblia aqui está a dizer? Ele está a dizer o seguinte: no princípio estava o Verbo. O Verbo estava aqui e o Verbo estava com Deus. Ou seja, a Bíblia está a colocar aqui o Verbo e aqui Deus. Duas pessoas que a Bíblia está a dizer. Amém? Duas pessoas que a Bíblia aqui está a dizer. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Não sei se você consegue entender, porque eu estou a ver aqui duas pessoas. O Verbo e Deus. Mas para nos explicar melhor, a Bíblia está a dizer que o mesmo Verbo era Deus. Nós acreditamos que Deus é um ser trino. A Trindade, nós acreditamos na Trindade. Por isso a Bíblia está a dizer Bereshit bara Elohim. A Bíblia está a dizer no princípio deuses. Elohim é um termo hebraico, significa, é um termo plural, referente à pluralidade. Estamos a ver Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. A Trindade de Deus. Hoje não é para falarmos sobre a Trindade. Estamos a falar sobre Jesus. Estamos a falar sobre Jesus. O foco é Jesus. É só abrirmos um parênteses para podermos entender que nosso Deus é um ser trino. Há Pai, há Filho e há o Espírito Santo. Fechamos este parênteses. Vamos voltar no Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Logo, isso quer dizer que Jesus, o Verbo, era Deus. Não sei por que muita gente tem dúvida sobre a divindade do Verbo, de Jesus, da palavra. Ele é Deus. Sem dúvida, ele é Deus. Amém? A Bíblia está a dizer, descendo um pouquinho mais, depois do 4,
vamos pular. Depois do 4, vamos descer um pouquinho mais. Em 10, a palavra estava no mundo e por meio dela Deus fez o mundo, mas o mundo não a conheceu. Aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu não lhe recebeu. Porém, alguns creram neles e receberam a estes. Ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Não esta parte que eu estou a procurar, retrocedendo um pouquinho, no 9, essa parte que eu estou à procura, e a luz verdadeira que veio ao mundo e iluminou todas as pessoas. Imagina, a Bíblia aqui está a dizer no 4, e a palavra era a fonte da vida. E essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A Bíblia diz o seguinte, que Jesus, a palavra era Deus e a palavra estava com Deus. E por meio dela foram criadas todas as coisas. E a palavra, no 9, e a palavra, no 9, a palavra era a luz verdadeira que veio ao mundo para iluminar. Amém? Amém? Então precisamos entender, no 4, a palavra era a fonte da vida. A palavra era a fonte da vida. Bem amado Senhor, sem Jesus não há vida. Porque Jesus é a fonte da vida. Jesus não vive. Ele é a vida. Jesus não possui a vida. Ele é a vida. Você não pode viver sem a vida que Ele dá, meu amado Senhor. Por mais inteligente que você seja, por mais capacitado que você seja, por mais intelectual que você seja, por mais bem dotado que você seja, você precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus. A Bíblia está a afirmar, o João está a afirmar aqui, que nele está a vida. Porque a Bíblia declara, quem tem um filho tem a vida. Bem amado Senhor, Jesus Cristo é a vida. Não apenas possa dar esta vida, mas Ele é a vida. Bem amado Senhor, tudo que você tem é porque recebeste de alguma pessoa ou de alguém. E tudo que você recebe de alguém é limitado. Tudo que você possui tem princípio e tem fim. Tudo que é do verbo ter tem um fim. Tem um começo, tem um fim. Jesus não tem, Jesus é. Ele não tem a vida. Ele é a própria vida. Jesus, João está a dizer que Ele é Deus. João disse que nele há a vida. Bem amado Senhor, a natureza conhece esta lei. As plantas não conseguem existir sem estar ligado no solo. Porque a planta recebe a vida no solo pelas raízes. Os peixes recebem a vida através da água.
Nenhum peixe pode decidir viver fora d'água. Nenhuma planta, nenhuma árvore pode decidir viver longe do solo. É a lei da existência e a lei da sobrevivência. Você, para viver, precisa de Jesus. Você precisa de amar ao Senhor. Podes lutar dizendo que não precisas, tens dinheiro, tens bens, tens materiais, tens aquilo que pode alegrar os teus olhos. Mas deixa-me te dizer, sem Jesus, tu não tens a vida. Porque a vida não está no mundo, a vida está em Jesus. E em Jesus somente. A Bíblia diz que nele, João capítulo 1, versículo 4, e a palavra era a fonte da vida. Jesus é a vida. Por isso ele disse, vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e ele nos aliviará. É profundo, é maravilhoso. Meu amado, não corra de Jesus, não viva longe de Jesus. Segundo a Bíblia, Jesus é a vida. Jesus é a vida. Estaremos a estudar a vida de Jesus Cristo. Hoje estou na minha introdução. Hoje não quero correr. Hoje quero simplesmente fazer você entender que Jesus é Deus. Jesus é a palavra. Jesus é a vida. Jesus é tudo que você e eu precisamos. A Bíblia declara em João capítulo 1, versículo 18. Vê o que a Bíblia diz. João capítulo 1, versículo 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Meu amado, não tem ninguém que pode afirmar que conhece a Deus. Não há uma forma de conhecer a Deus. Não há. Como não temos condições de chegarmos a Deus. Mas o próprio Deus enviou-nos o seu Filho unigênito para que através dele possamos conhecer quem verdadeiramente Deus é. Amém? Sem Jesus, não temos condições de conhecer a Deus. Na Bíblia, Tomé chegou a Jesus e disse, Jesus, mostra-nos o Pai. Jesus disse, eu estou tanto tempo com vocês. Ainda dizes para eu te apresentar o Pai. Até aqui você não entendeu que eu e o Pai somos um. Não existe dois deuses. Há um só Deus. Há um só Deus. Mas este Deus é trino. Pai, Filho e Espírito Santo. Quem viu o Filho, viu o Pai. Amém? Hoje estou na minha introdução. Quero andar devagar. Quero fazer você perceber hoje, na minha introdução, que no princípio Jesus existia. No princípio era o Verbo. O Verbo é que começou o começo. Não sei se você conseguiu entender. Vou repetir. Vou simplificar. Ele é quem começou o começo. Ou seja, não haveria nenhum começo sem ele. Significa que ele não começou, mas ele começou o começo. Quer isto dizer que antes do começo ele já existia. Amém? Ficou claro? Eu sei que ficou claro. Eu disse, antes que houvesse um começo, ele existia. Eu não posso basear a minha vida num Deus, num suposto Deus, que nasceu
que veio a existir num período momento. Eu não posso depositar a minha fé num Deus que houvesse um tempo que ele não existia. A Bíblia está a declarar que no princípio, antes do princípio, before the beginning, ou before the something start, antes de alguma coisa acontecer ou começar, este é o princípio. Ele já existia. Significa que ele é que começou tudo. Por isso a minha fé está baseada num Deus, que ele é o começo. A Bíblia diz que ele é alfa e ômega. Significa ele é o princípio e ele é o fim. E o único Deus que é alfa e ômega é Jesus. Será que você consegue entender a complexidade desta palavra? João capítulo 1, versículo 1. No começo, aquele que é a palavra já existia. Quer isto dizer que houve um período em que não havia a criação, mas ele já existia. Imagina, before the beginning, Jesus exists. E não conseguimos colocar ele num determinado tempo, porque em todo tempo ele existiu. Não houve tempo que ele não houve. Não existiu tempo em que ele não existisse. Ou seja, Jesus não existe. Jesus é a existência. Jesus não vive. Ele é a vida. Sempre que nos referimos a Jesus, não há passado, não há presente e não há futuro. Se quisermos conjugar que ele era ou estava ou está, estamos a conjugar num determinado momento, num determinado período, num determinado tempo. Porque antes da existência ele é. Só ele é. A minha fé está baseada num Deus que antes da existência ele já era. O meu Deus é o Deus do presente, é o Deus do passado, é o Deus do futuro. Em toda circunstância ele é Deus. Em todo período ele é Deus. Em todo momento ele é Deus. Quando ele não vai ser Deus? Nunca. Nada pode superar a Deus. Nada pode ultrapassar Deus, porque antes de tudo ele é Deus. Aliás, ele é. Ele não era, ele não é, ele é. Ele é. Mas para podermos entender, para conjugarmos Deus, num determinado tempo, num determinado período, precisarmos dizer que ele era. É para nos ajudar a nossa compreensão. Mas na verdade ele nunca será, nunca houve. Ele é. Deus é. E ponto final. Jesus é. Amém? Todas as escrituras, de Gênesis ao Apocalipse, fala de Jesus. Por isso esse estudo para nos ajudar a caminhar com ele. Como é que tu podes caminhar com Deus que tu não conheces? Como é que tu podes amar alguém que você não conhece? Impossível. Precisamos amá-lo, precisamos conhecê-lo, precisamos temê-lo, precisamos obedecê-lo e precisamos dele. Não consigo viver a minha vida sem Jesus. Não consigo
A nossa vida sem Jesus não tem vida. A Bíblia diz que nele estava a vida. Você pode correr, você pode negar, mas eu quero afirmar uma coisa para você. Que Jesus é a vida. A vida que você está a procurar na bebedeira. A vida que você está a procurar na prostituição. A vida que você está a procurar no mundo, não está no mundo, está em Jesus. Eu quero orar para você. Eu quero orar com você. 30 minutos. É o nosso vídeo de 30 minutos. Eu quero orar com você. Eu sei que você precisa de Jesus. É por isso que o Senhor colocou no meu coração sobre esta partilha, esses ensinamentos. Temos muita coisa a abordar. Hoje, na minha introdução, eu disse que Jesus é Deus. Próxima quarta-feira vamos continuar. E eu vou provar na Bíblia, eu vou provar nas Escrituras que Jesus é Deus. Hoje eu fui muito superficial porque estava na minha introdução. E amanhã vou provar. Na próxima quarta-feira, lembrando, teremos ensinamentos às quartas e aos domingos. E hoje é domingo. Eu quero orar com você. Eu quero orar para você sobre esta mensagem que você ouviu. Nele, a vida. Em Jesus, a vida. Fecha teus olhos onde você está. Pai da glória, em nome de Jesus, quero orar para estes telespectadores que estão me assistindo, os meus irmãos, as minhas irmãs. Quero orar por esta mulher, por este homem que o Senhor colocou diante destes ecrãs, para que de alguma forma possa ouvir a sua palavra, para que de alguma forma esta palavra tocasse no seu coração. O Senhor conhece todas as coisas. Pai, não importa a necessidade, não importa a dificuldade, não importa o problema. Tu és maior. Porque antes deste problema o Senhor é. E depois deste problema o Senhor ainda é e será. Toca minha irmã, toca meu irmão. Se é doença, Senhor, Tu és a solução. Se é a falta de alguma coisa, Senhor, em Ti há provisão. Supre, Pai, todas as nossas necessidades pelo poder que há em Ti. Pai, quero que o meu amado, a minha amada, que vai participar nesses estudos, que vai acompanhar este vídeo, o Senhor faça alguma coisa na sua vida. Que o Senhor mude a sua vida, que o Senhor transforme a sua vida, que o Senhor visite a sua vida, que o Senhor esteja na sua vida, em nome de Jesus. Assim oremos e dizemos amém. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Próxima semana, esta semana, na quarta-feira, teremos o nosso rendezvous. Que Deus abençoe a todos, que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe a sua família, que o Senhor abençoe seu esposo, que o Senhor abençoe o seu trabalho, que o Senhor abençoe tudo que é seu. Amém? Que o amor de Jesus Cristo esteja conosco, hoje e para todo sempre. Amém.